Tema de hoje é a comunidade do discípulo amado. Vocês vão entender um pouquinho melhor o tema no meio da mensagem. Eu tenho um desafio que eu gosto de fazer para mim. É quase que um desafio diário. E hoje também era mais um dia que eu coloquei esse desafio para mim. Um desafio de provocar pelo menos 3 sorrisos em pessoas diferentes. Confesso que isso para mim eu acho muito pouco. E eu não quis contar aqui simplesmente coisas de vir aqui na reunião, por exemplo. Na reunião da igreja é fácil. Eu gosto de ver coisas no caminho, coisas que acontecem no dia a dia. Então, aquele de sair de casa, por exemplo, já na esquina, um vizinho, que eu acho que é vizinho, estava lá parado, não conheço, mas não custa nada você, vidro aberto do carro, falar bom dia, e a pessoa, bom dia. Pronto, já despertei alguma coisa em alguém. Uma certa vontade de fazer bem às pessoas, de tornar a vida mais útil para outras pessoas. Isso porque é um conceito na minha cabeça. E esse conceito é assim: eu sirvo a Deus servindo pessoas. Aquilo que eu consigo fazer de bom para as pessoas, na verdade, eu estou fazendo um culto a Deus. Eu penso dessa maneira, e eu vejo isso como prática nas Escrituras Sagradas. Nós somos os instrumentos de Deus no dia a dia. Entenda, querido, existe cura na tua voz, existe alegria que você pode passar para alguém simplesmente com um sorriso, aconchego num abraço. Nós somos abençoadores de vida. As mãos de Deus aqui na terra são as suas. Os abraços que Deus quer dar em alguém, vai ser o nosso abraço. Aquela voz encorajadora que quer falar, que Deus quer falar para alguém e levantar alguém e abençoar alguém, Ele vai fazer através de nós, como se nós fôssemos os seus profetas. Essa era a doutrina. Quando eu falo doutrina, eu me refiro à mentalidade que gera uma prática. Quando você tem um conceito de vida, quando você tem um paradigma, quando você tem uma maneira de pensar, você tem uma doutrina. Essa era a doutrina de uma das comunidades do primeiro século. Eles entendiam que eles serviam a Deus não com cerimônias. Eles se opunham muito, por exemplo, aos rituais judaicos que aconteciam no templo. Eles consideravam aquilo trevas, para você ter uma ideia. Eles não entendiam que aquilo era coisas do reino de Deus. Então, para eles, tudo que era muito cerimonioso, eles estavam fora disso. Para eles, culto a Deus era serviço às pessoas. Se doavam às pessoas, amavam as pessoas. Este grupo de discípulos, seguidores de Jesus, que foram fortemente influenciados pelo apóstolo João, formam uma comunidade de irmãos que eu achei carinhoso esse termo. Esse termo não é meu, não foi cunhado por mim, foi cunhado por um teólogo, chamando-os de a comunidade do discípulo amado. A força da pregação deles estava na prática do amor. Para eles, o amor vence o mundo. Para eles, o amor vence o medo. Para eles, o amor, como diz uma MPB cristã, o amor é a essência de Deus. Esse grupo de cristãos, eles procuravam levar assim, na prática, um estilo de vida que distribuía um amor por onde quer que eles passassem. E isso vaza essa ideia deles no Evangelho de João, nas 3 cartas de João e também no livro de Apocalipse. Também tem isso, é que nós muitas vezes não conseguimos enxergar porque lemos Apocalipse com um outro óculos. Falando dos evangelhos, cada um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses evangelhos, na verdade, retratam a vida de uma comunidade, porque eles foram escritos
visando a catequização, a instrução, o discipulado dos novos convertidos daquele grupo de irmãos. Por exemplo, o próprio Evangelho de João diz que Jesus fez muitos outros milagres que não estão ali naquele Evangelho. Que Jesus ensinou muitas outras coisas, tantas coisas, que se fossem todas escritas, ele até usa aqui uma hipérbole, ele fala, nem todos os livros da terra seriam suficientes para registrar tudo que Jesus fez e ensinou. Mas estas que estão aqui, então note, quem escreveu o Evangelho de João, Marcos, Lucas e Mateus, cada um desses selecionou alguns ensinos, selecionou alguns milagres com um fim didático. Eles viviam uma situação na qual aquele ensino lhes seria muito proveitoso, que a igreja fosse catequizada naquilo, disciplinada naquilo, doutrinada naquilo que foi registrado nesses evangelhos. Então, ao ler os evangelhos de João, o evangelho de João, por exemplo, tá? Não só os evangelhos, mas o de João em específico, que nós estamos tratando hoje, ao ler o evangelho de João, nós encontramos ali algumas histórias que têm a ver, na verdade, com o povo dessa comunidade. Quando a gente faz um estudo mais minucioso do texto, a gente percebe que o texto não é obra de um autor só, é uma obra comunitária. Ele relata muita coisa da vida daquela comunidade. Então, nós estamos chamando carinhosamente essa comunidade, porque não se usava nomes naquele tempo, então nós é que estamos colocando essa nomenclatura para caracterizá-la como uma comunidade do discípulo amado, lá na cidade de Éfeso, por exemplo, que era uma das bases dessa comunidade. Isso porque no Evangelho de João tem uma personagem central que carrega este apelido de discípulo amado. E aqui é interessante. Você vai encontrar assim, por exemplo, no Evangelho, que Jesus está ensinando e lá estava sentado o discípulo amado. Jesus, por exemplo, está na cruz. E naquele momento, literalmente crucial da vida dele, você encontra ali quem? Todos os discípulos fugiram. Mas ficou quem? As mulheres e o discípulo amado. Jesus na cruz, mesmo debaixo de dores, se preocupa quem é que vai cuidar da mãe dele. E ele pede para quem cuidar? Para o discípulo amado. Mais adiante, você vê, por exemplo, na ceia, e tem o discípulo amado. Em algumas instruções de Jesus, e você vê lá o discípulo amado. Por que é citado esse, quase que um coringa, né? Uma figura? Quem é esse discípulo amado? Ao lermos o Evangelho, nós caracterizamos claramente, não, é João aqui, que não queria falar de si. Não, aí ele estava falando de si. Fica estranho um cara se chamar de amado no próprio texto dele. Certamente esse texto, a sua comunidade, ao estar escrevendo esse texto, pode sim ter se referido ao discípulo João, mas o que nós notamos é que para uma leitura comunitária, aquilo é proposital. Qual é a ideia? A ideia é que cada um de nós se coloque ali para ser aquele discípulo amado. Qual é o lugar do discípulo amado que você deveria ser? Estar lá aos pés de Jesus, ouvindo a Ele, estar ali aos pés da cruz, presenciar a sua ressurreição, participar da ceia como discípulo amado. Então vai mostrando como é que é o caminhar do discípulo amado. É mais ou menos aquela ideia, sabe aquelas viagens que você faz nas férias, vem aí as férias, talvez você faça aquelas viagens, vai para essas cidades turísticas, e em alguns desses lugares, nas entradas das cidades, ou em alguns lugares assim que são para você tirar fotografia, tem às vezes aquelas maquetes, aquelas montagens, não é? De personagens, e que no lugar do rosto tem um buraco, para você chegar ali e colocar o seu rosto ali e tirar foto, não é? Então, esse discípulo amado é mais ou menos isso. Foi criada essa maquete e estão dizendo, coloca o seu rosto ali. É você que é para ser esse discípulo amado. Nós não estamos falando só do João aqui, nós estamos falando que isso é para você também. Então, nessa comunidade, todos os irmãos tinham esse desafio de ser
esse discípulo padrão, esse discípulo a quem Jesus ia devotar grande amor, alegria. Em outras palavras, discípulo que faz o que agrada a Jesus. E você vê esse discípulo o quê? Servindo, ouvindo palavra, aos pés da cruz, cuidando de gente necessitada. Você vai ver esses detalhes. Por isso essa comunidade agia dessa maneira, com tanto amor, como a gente tem percebido nesses escritos do Evangelho de João, das cartas de João e também do Apocalipse. Voltando a falar daquela comunidade discípulo amado, nas narrativas deste Evangelho, algumas coisas são colocadas ali visando alguns conflitos que aqueles irmãos da comunidade enfrentavam. A comunidade ela foi formada mais ou menos, por exemplo, gente vinda de um grupo chamado samaritanos. Os samaritanos eram rejeitados pelos judeus. No entanto, nós vemos que o Evangelho de João faz questão de mostrar que a boa notícia do reino de Deus, o Evangelho do reino de Deus, chegou até os samaritanos pelo próprio Jesus. Mostra, por exemplo, um conflito que os samaritanos tinham, lá em João 4, de 3 a 42, um conflito que os samaritanos tinham com relação a onde devemos adorar. Porque os samaritanos pensavam, nós não podemos ir adorar lá na Judeia, eles não nos aceitam. Os judeus dizem que o único lugar de adoração é lá em Jerusalém. Já os nossos pais no passado criaram um outro lugar aqui que nem existe mais, que é para a gente adorar. Onde que a gente adora? Lá ou aqui? E Jesus fala, não, veio um tempo e já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. A cabeça tem que ser outra. E então, o Evangelho de João é que retrata isso. Outra coisa que a gente vê que tinha nessa comunidade, tinham estrangeiros. Estrangeiros, gente vinda de outras nações e de outras culturas religiosas. Não só judeus convertidos, ou samaritanos, que eram hebreus, né, convertidos, mas também gente que não tinha nenhuma experiência com a vida judaica, por exemplo. Você vê, por exemplo, em João 12, de 20 a 22, narrado ali que os gregos querem ver Jesus. Por que isso está narrado ali naquele texto? Para mostrar que também haviam entre os primeiros convertidos de Jesus, do próprio Jesus, das pregações de Jesus, gente de outras nações que não tinha nada a ver com o judaísmo, já haviam se convertido. Outra coisa que a gente nota é que no Evangelho de João, ele tem o cuidado para que gente que é estrangeiro entenda algumas coisas da linguagem que só quem era judeu entendia. Algumas terminologias, rabi, qualquer judeu sabia o que era um rabi. Mas aí, este evangelho, ele pega, abre parênteses e vai explicando tudo isso. Vamos ver um texto para a gente analisar um pouquinho nessa introdução, estou só na introdução aqui, expondo para vocês um pouquinho de teologia aqui. João capítulo 1, de 38 a 42. Vamos fazer uma análise desse texto. Ouvindo dizer isso, ouvindo João Batista dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus, 2 dos discípulos, que eram discípulos de João Batista, seguiram a Jesus. Esses 2 eram João e André. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? E eles disseram, Rabi, que significa mestre. Esse parêntese não foi eu que coloquei, está na Bíblia esse parêntese. Faz parte do texto de João. Ele tem que ficar explicando termos que para o judeu era fácil, mas isso nota que boa parte dos seus leitores não eram judeus. Era gente convertida ao cristianismo, convertida a esse movimento de Jesus, não é? Mas que vinha de um transfundo de outras religiões. Continuando. Onde estás hospedado? E respondeu Jesus, venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, e viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Mais um toque aqui do texto que eu acho interessante. Eles mostram um Jesus que é humano, que tem casa onde ele mora, que os caras conhecem ele, falou, não, vem aqui na minha casa, senta aqui, vamos comer alguma coisinha junto aqui, vamos bater um cafezinho junto aqui. Um Jesus comunitário, um Jesus que dá para se tocar, não é? Um Jesus que é próximo das pessoas. Vem na minha casa, vamos lá comer junto.
Jesus, onde é que você mora? Você mora onde? Eu moro na rua de baixo da sua casa, lá, sou do bairro também. Mais ou menos isso, entendeu? Essa é a ideia. Versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido que João Batista, no caso, dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Explicou de novo o que era isso. Continuando, versículo 42. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Cefas é aramaico, a linguagem falada ali na região da Palestina. E era a linguagem usada pelos hebreus da época, pelos judeus da época. Mas ele pega e traduz para Pedro, em grego, de modo que eles pudessem ali compreender melhor as expressões que Jesus estava falando. Nota essa preocupação dessa comunidade. Uma preocupação em tornar a mensagem do Evangelho mais próxima da cultura da pessoa. Eu queria lhe perguntar uma coisa: como é que você prega o Evangelho? Às vezes nós podemos, em palavras, citar corretamente a pregação do Evangelho, mas não ser inteligível para uma pessoa que não tem experiência com igreja. Nós estamos numa época que talvez nós já estamos quase entrando numa era chamada era pós-cristã, onde muita gente não tem a experiência cristã. Sabe que existe porque existe mídia, sabe que existe porque ele vê lugares chamados de igreja, ele sabe o que é, mas nunca se envolveu. Não foram poucas vezes, passa de centenas já, talvez 2 centenas de pessoas já deve ter conhecido, que nunca tiveram entrado numa igreja evangélica na vida e já passaram por aqui. Pessoas que assim, nunca entrei, nem católica, nem evangélica, nem nada. Há pessoas completamente desigrejadas. Então eles não entendem os termos da igreja. Não entendem muitas vezes o palavreado próprio de quem estuda a Bíblia. Então, se você para uma pessoa dessa e fala assim para essa pessoa: quero convidar-te, ó pecador, a arrepender-se de todos os teus pecados, ser lavado e purificado no sangue de Jesus, para que você receba o perdão dos seus pecados e a salvação do nosso Deus. Está corretíssimo, mas a pessoa vai entender alguma coisa? Não. Você pregou, mas não pregou. Você falou, mas não foi compreendido. Nós precisamos encontrar novas formas, novas maneiras de pregar o Evangelho. O próprio Evangelho de João nos mostra isso de uma maneira muito interessante. Por exemplo, em João capítulo 3, Jesus está conversando com um homem que é um filósofo, um homem que é um teólogo, e Jesus trata de assuntos como novo nascimento. Em João capítulo 4, tem uma mulher na beira de um poço, e Jesus fala com ela de matar a sede dela e que ele era a água da vida. João capítulo 5, tem um homem doente, um homem que era cego, um homem que era aleijado, na verdade não era cego, esse é o aleijado, um homem que era aleijado, e Jesus chega para ele direto no assunto: você quer ser curado? Quando chegamos em João no capítulo 6, nós temos uma multidão faminta num deserto, e Jesus fala que ele era o pão da vida. Interessante, e ele fala sobre que eles precisavam se alimentar dele. Então Jesus usava figuras que as pessoas entendiam. O que eram as parábolas de Jesus, se não falar a linguagem que o povo compreendia? O povo está vindo de roça, o povo está vindo de trabalho em terras de outros, final da tarde,
Estão voltando para casa, vê aquela multidão perto de Jesus e para lá para ouvir os ensinos de Jesus. E Jesus começa a comparar assim, eu vou te falar como é que é o reino de Deus. O reino de Deus é como se um homem saísse no campo a semear. E tem uma semente que caiu entre os espinhos. Outra semente caiu num terreno rochoso. O povo fala, estou entendendo tudo. Porque Jesus falava a linguagem que o povo compreendia. Qual é a linguagem que o povo do nosso tempo entende? O que as pessoas ligam hoje com relação a Deus? Vou lhes contar uma experiência do Vanderlei, pastor da Carisma, lá de Guaratinguetá, que vai ministrar para a gente aqui. O Vanderlei, tremendo homem de Deus, ele, e um homem muito simples, humilde, prático. Ele mesmo juntou a igreja lá, num dia que estava muito frio, juntou alguns irmãos, preparou uma comida quentinha lá, falou, vamos sair na rua, que tem gente que mora na rua, não tem nada para comer, e quem sabe podemos pelo menos agasalhar o estômago desse pessoal. E saiu nas noites lá da cidade, e ele conta a seguinte experiência, ele estava chegando assim, tinham 2 moradores de rua conversando, e ele ali chegou, pediu licença, falou, dá licença, vai uma quentinha aí, não é? E aquele morador de rua olhou para o outro assim, emocionado na voz dele, falou assim para o outro, eu não falei que Deus existe? Olha que coisa, alguém faz o bem e a pessoa entende que isso tem a ver com Deus. Percebe isso? Percebe isso? Alguém faz o bem e a pessoa entende que aquilo tem de alguma forma, alguma relação com Deus na vida dela. Eu não sei se você está aqui, minha senhora, mas deixa eu contar uma história que aconteceu recentemente agora, faz o quê? Umas 3 semanas mais ou menos atrás, eu fui rapidamente comer alguma coisa, foi um lanche rápido aqui, uma padaria aqui em cima, vai, citando aqui o que foi. E na hora que eu estava já no caixa, tinha uma mulher na minha frente, e ela abre a bolsa e procura para pagar ali, ela estava com algumas coisinhas que ela tinha comprado, e ali eu vi que ela estava enrolada, e ela fez sinal para mim, você quer passar? Eu não estou achando que minha carteira, meu dinheiro, e tentou, eu cheguei, já estava pagando, quando eu vi ela fazendo sinal para mim, falou, moça, desculpa, eu vou ter que ir até lá na minha casa e voltar, porque eu esqueci o dinheiro. Eu falei, quanto que é o dela? Põe na minha conta aqui, passa aqui para mim. Não é? Aí eu paguei, naquele momento, paguei até em dinheiro ali, e aquela mulher, não, senhor, por favor, olha, então, onde eu acho o senhor, eu quero pagar isso, tudo mais. Eu falei, não, fica tranquilo, eu sou daqui, eu estou sempre por aqui, eu frequento, sabe a Carisma aqui embaixo? Já aproveitei, né? A Carisma aqui embaixo. Ah, sim, tem uma igrejona ali, eu vejo bastante gente, ela já foi lá? Não, nunca foi, não. Até a menina do caixa falou, eu já fui, muito legal, eu falei, então, eu frequento lá, vai lá, né? Vai lá, tá lá. E não é que veio. Até quando eu a encontrei aqui, foi num culto pela manhã mesmo, né? Eu não tinha reconhecido, ela que me reconheceu, aí ela até falou, então, eu quero te devolver. Eu falei, não, faz o seguinte, você vai pegar esse valor e vai fazer o mesmo com alguém também. Aí uma das frases dela que me marcou bastante, ela falou, olha, muito obrigado por me mostrar o caminho de Deus na minha vida. Gente, eu não falei nada. Então, quando a gente começa a viver o Evangelho, eu nem sei se a senhora está aqui, tá? Quando a gente começa a viver o Evangelho, de modo prático, a gente consegue pregar o Evangelho através de ações e atitudes. De que maneira você pode pregar o Evangelho nos seus dias? Essa igreja aqui era uma igreja preocupada com isso. Por exemplo, eles tinham alguns conflitos, e esses conflitos tinham a ver com choques do estilo de vida que eles propunham também. Por exemplo, alguns conflitos dessa comunidade do discípulo amado. Um deles era com o mundo. Você vai ver muito isso nas cartas de João, por exemplo, não ameis o mundo, ou vocês não são do mundo. O que é esse mundo? O mundo aqui, veja bem, tem um momento que é traduzido para a gente como mundo, que se refere a toda a humanidade. Não é isso que está falando, porque isso aí Deus ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O mundo, gente, Deus ama.
mas é um mundo, sistema social injusto. Isso Deus detesta. Sabe, leis injustas, corrupção, sabe, disparidades sociais e diferenças sociais. Isto é anticristo, é contra Cristo, é contra o estilo de vida de Cristo, é contra a mensagem de Cristo. A igreja hoje se perde pensando em anticristo como um homem, alguma coisa parecida. João já dizia isso nas suas cartas, que o anticristo presentemente já está no mundo. Naquela época já estava, não tem nenhum homem vivo daquela época até hoje. Ele cita também como o espírito do anticristo, a atitude anti-Jesus, anticristão, ou seja, não dá para ser isto e cristão ao mesmo tempo. O que são essas atitudes anticristo, contrário a Cristo, em oposição a esse estilo de vida de Jesus? O que são essas práticas que a Bíblia chama de mundo? Ora, o que é oposto ao que Jesus ensinou. Jesus ensinou amor ao próximo, Jesus ensinou simplicidade, Jesus ensinou, por exemplo, ajuda aos pobres. Qualquer coisa que é opressão aos pobres, qualquer coisa que é arrogância, petulância, qualquer coisa que seja contrário ao amor, ou seja, o egoísmo, por exemplo, é contrário ao amor, qualquer coisa assim é algo anticristo, é algo mundano. Então, no estilo de vida daqueles que lideravam a religião da época, que era manipulado pela elite, para eles não queriam aquele tipo de pregação de Jesus. Para eles, essa vida sem amor e que não se preocupava com os pobres, por exemplo, ou essa vida que oprimia as pessoas, era um estilo de vida que, para eles, fazia funcionar a religião deles. Por isso, eles não queriam a pregação de Jesus, inclusive crucificaram a Jesus. Então, anticristo, ou mundo, que é o que João chama de mundo, é tudo aquilo que é contrário a essa pregação de Jesus. Então, olha só como a gente erra nesse ponto. Quando a gente fala assim, por exemplo, olha, cuidado com o mundo. O mundo está entrando na igreja. Aí o que você pensa? As mulheres estão usando batom. A mulherada está pintando o rosto, né? E chamam isso de mundo. Gente, isso não é mundo. O mundo que a Bíblia chama de mundo são todas aquelas atitudes. Uma atitude, por exemplo, arrogante, é uma atitude anticristã. Uma atitude orgulhosa, não dá para você ser orgulhoso e humilde ao mesmo tempo. E seguidor de Jesus é manso e humilde. Então não dá para você ser seguidor de Jesus e orgulhoso ao mesmo tempo. Não dá, não dá. Jesus falou o seguinte: no mundo você tem os que governam e os que são governados por eles. Tem a hierarquia. Mas entre vós não será assim. Antes, quem quiser ser o primeiro, seja este o que vos sirva. No reino de Deus é diferente. Nós somos iguais e se alguém quer crescer, vai para baixo. Vai para baixo. Então essa moda que tem agora aqui no meio da igreja, sabe? Por exemplo, vamos lá, tem um monte de moda aí no meio da igreja, que isso é mundo, isso é mundo. Quando você, por exemplo, é cantor, é músico, é artista no meio da igreja e começa a ficar de narizinho empinado e agora tem que andar com segurança para não ganhar, para os fãs não ficarem pedindo autógrafo e que cobra fortunas para vir fazer os seus shows no meio da igreja, vou te dizer uma coisinha, você está sendo agente do diabo. Isso não é do reino de Deus. Isso é mundo, isso desvirtua igreja. Igreja não é assim. Esse papo todo, por exemplo, você já viu esse negócio, por exemplo, que fala, não falo pastor, porque o pastor, ele é autoridade. Agora pastor não, né? Pastor agora virou ralé, né? Agora o negócio é apóstolo, né? Então, não, pastor não, eu sou apóstolo. É grande coisa que ser apóstolo. O que é apóstolo, cara? Vamos pegar as palavras de um grande apóstolo, Paulo. Esse cara era apóstolo. O que ele fala? Nós apóstolos somos escória. É isso que nós somos. Já viu alguma escória falando assim, eu sou escória? Eu sou um lixo.
Ninguém se admira dessa maneira, não é? Qualquer atitude arrogante, qualquer atitude que você se considera superior a alguém, isso é mundo. Quando eu lhes falei aqui no domingo passado, ou retrasado, agora não me lembro, sobre a ostentação, sobre a ostentação, eu estou mostrando que essa atitude de que você, por exemplo, que é ou de uma classe mais alta, e você trata mal quem é de uma classe inferior, trata com desprezo quem é de uma classe social inferior a você, quando você, por exemplo, esnoba alguma coisa de valor que você tem, só para deixar o outro pobrezinho babando, ou quando você no seu serviço subiu de cargo e fica pisando na cabeça dos outros, quero te dizer que isso é mundo, porque isso vai contrário à pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é que nós servimos as pessoas, que nós vamos viver uma vida simples, que nós vamos amar as pessoas, que não vai ter diferença entre a gente. Não é que não tem organização no reino de Deus, claro que tem funções. Funções como num corpo. Um é mão, o outro é pé, um é cabeça, o outro olho. Não tenta o cara que é pé virar nariz. Já pensou um pé aqui? Não dá, fica estranho. Cada um tem seu lugar no corpo, isso é função. Mas isso não é posição. São duas coisas bem diferentes. Porque isso é mundo no meio da igreja. A igreja daquela época enfrentava também um problema com os judeus. Quando falo o problema com os judeus, não se refere ao povo judeu como um todo, mas aquela elite judaica que tinha o poder econômico, político, religioso, ideológico. Esses judeus, eles eram exclusivistas e se opunham, quem se opunha a eles mataram a Jesus. Foram eles que mataram Jesus. Eles foram as trevas que tentaram apagar a luz, que é citado lá em João capítulo 1, versículo 5. Então, naquele tempo, os seguidores de Jesus começaram a ser expulsos das sinagogas. A propósito, naquele tempo quando? Esse evangelho ele é escrito na década de 90 do primeiro século. Na década de 80, na década de 70 foi quando houve a destruição do templo em Jerusalém. Na década de 80, os judeus fizeram um concílio chamado Concílio de Jabne, onde eles decretaram por vez expulsão de todos os cristãos dos meios judaicos. Inclusive tinha até uma oração feita pelos fariseus, dizendo que maldito seja o cristão, por exemplo, isso lá na década de 80. Quem se declarasse cristão era expulso da sinagoga. Entenda-se que expulso da sinagoga não significa só assim, você não vai entrar aqui na nossa reunião. Você fala, tá bom, então não entro. Não é só isso, não é só isso. Se fosse isso, era fácil. Ser expulso da sinagoga significava que você estava expulso de toda a convivência e ninguém dali dos judeus poderia ter qualquer relacionamento com você, qualquer, inclusive econômico, financeiro. Se você fosse empregado de alguém, você era mandado embora. Se você fizesse negócios com alguém, ela estava cortado, ele não podia mais comprar ou vender para você, porque você era um expulso da sinagoga. Se fosse convivência, vizinhos, esses vizinhos não poderiam mais nem te cumprimentar. Se você fosse da família, você era expulso da família e ninguém mais conversaria com você. Então imagine como os cristãos daquele tempo sofreram ao serem expulsos da sinagoga. É aí que criou um terceiro grupo, que era um problema para a igreja, porque era um grupo indefinido, chamado multidão. Multidão eram os descomprometidos, os indecisos, gente que não falava abertamente da sua fé. Eles evitavam ser abertos da fé em Jesus para não serem expulsos das sinagogas. Tem um caso, por exemplo, em João 9, que é escrito por causa disso. Conta acerca de um cego. O cara era cego de nascença. E Jesus curou a ele. E aí vem os judeus, doidos da vida. Como assim? Milagre de um cego de nascença. Até porque os judeus ensinavam que se alguém era cego de nascença, foi porque ele pecou, porque os pais pecaram e ele nasceu daquele jeito como um castigo de Deus. Aí vem um cara e desfaz um castigo de Deus, como assim? Não pode, esse cara não pode ser curado, né? Não pode ser, tem que continuar cego. Jesus foi e curou o cara. Aí os judeus ficam doidos da vida, porque não tem resposta para eles. Como assim? Jesus curou, e aí? Vocês dizem o que acerca de Jesus? E eles chegam para o cego e falam, quem te curou? Eu não sei, eu era cego.
Mas você era cego mesmo? Eu sou. Chegaram para os pais dele. Ele era cego mesmo? Falou, ele já tem idade, 37 anos de idade o indivíduo tem. É só perguntar que te fala. Aí chegaram para ele e falaram, mas não pode ser. Esse homem era um pecador. Eu falei, se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que era cego, agora eu estou vendo. E os caras não se alegram com o cara estar curado. Estão revoltados porque milagres de Jesus. Não é? Eles estão revoltados com isso. E este homem é expulso da sinagoga. Ele é expulso de todo esse convívio. Inclusive, chegam para ele e falam o seguinte, não, mas me fale mais desse homem. Aí esse cara já estava por aqui, já falou, por que vocês querem ser discípulo dele também? É por isso que vocês estão perguntando tanto? E aí mandaram o cara para aquele lugar, né? Você não é filho de Abraão, coisa nenhuma, e você tal, né? E ele foi expulso. Esse texto está registrado nas Escrituras para mostrar os conflitos que esses irmãos passavam com esses tipos de perseguição nessa época. Há um texto, por exemplo, em João 12, acompanhe comigo aqui na tela, versículo 42 e 43, que diz assim, ainda assim muitos líderes judeus creram nele. Mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. É o caso do Nicodemos, João 3. Ele vai em secreto falar com Jesus à noite, porque ele era membro do Sinédrio, a liderança, a grande liderança judaica. E Jesus chega para ele e falou, rapaz, você precisa nascer de novo. O único jeito para a tua vida é você morrer para tudo isso que você tem e nascer de novo. Aquela comunidade foi desafiada a viver na contramão de tudo isso. Como? Pela prática do amor. Oriundo dessa mesma comunidade, nós temos as cartas de João, 1 João, 2 João, 3 João, já quase no final do Novo Testamento, e o último livro do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Eles também carregam essa mesma tônica de viver o amor. O Apocalipse não é um livro que fala do fim do mundo. Isso é um engano quando a gente lê o livro dessa maneira. O livro é um livro codificado. E esse livro codificado, que era exatamente para os romanos não entenderem, é um livro que mostra, na verdade, como dar um golpe de Estado em Roma, o império dominante da época, através da prática do amor. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, não é? Então eles venceram o mundo, venceram a grande Babilônia, que era Roma, não é? Tem um momento do livro que fala, caiu a grande Babilônia e tal. Então ele mostra que os cristãos venceriam tudo isso por uma prática de amor. Por exemplo, se eles amassem e as pessoas viessem a receber essa mensagem de Deus, se converteriam e cairia esse império todo. Porque o cristão não iria oprimir os povos como Roma estava oprimindo naquele tempo. É uma revolução que nós vimos tempos atrás com Gandhi na Índia, quando simplesmente faz uma contraposição à opressão dos ingleses, mas sem armas, sem guerra, sem nada. Como o ensino de Jesus nos ensina, não é? Se pedirem você para andar 1 milha, anda 2. O que era isso? Um soldado romano poderia chegar e exigir de você assim, estou carregando minhas armas, carrega 1 milha comigo, 1,5 km, 1 milha. Então carrega comigo 1 milha. Aí o que você ia fazer? Tinha que ser obrigado a carregar 1 milha com ele, era lei isso. Jesus está dizendo, se alguém te obrigar a isso, faz o dobro do que ele está pedindo. Mostra que você está ali para servir. Alguém pediu, vamos colocar na nossa linguagem, alguém pegou e te pediu a tua blusa, dá a blusa e dá o chale também, né? Dá o cachecol. Sirva as pessoas de modo a surpreendê-las, é o que Jesus ensina. E essa comunidade começou a viver isso dessa maneira, causando uma revolução de amor nos seus dias. Não é à toa que essas comunidades cresceram muito naquele tempo. As cartas de João falam muito de viver esse amor.
Agora eu vou fazer a leitura do texto e trazer alguma coisa mais prática e específica aqui para nós. 1 João capítulo 4, texto longo de 7 a 21. Acompanhe comigo aqui nas telas alguns trechos que selecionei desse texto. Diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Um detalhezinho aqui. Como é que você sabe que alguém é discípulo de Jesus? Ele falou, aquele que ama. Como é que você sabe que alguém nasceu de novo? Porque ele ama. É o que o texto está dizendo. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. O que ele está dizendo aqui? Deus nos amou de tal maneira que ele deu o melhor que ele tinha, seu Filho. Mas ele deu o seu Filho para que a gente viva igual seu Filho viveu aqui entre nós. Versículo 11, amados, visto que Deus assim nos amou, que ele deu o melhor que ele tinha, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Esse texto nos mostra como é que a nossa vida ganha sentido. A nossa vida ganha mais sentido quando nós somos úteis às pessoas. Nos tornamos canais de Deus para a vida das pessoas. Amar a Deus tem a ver com amar pessoas. As pessoas irão entender melhor a Deus quando nós demonstrarmos o nosso amor para elas. Pregar o Evangelho, então, é amar pessoas. Pregar o Evangelho é repartir com elas o amor de Deus. O amor é a linguagem de Deus. Ou como diz aí a MPB cristã, o amor é a essência de Deus. Na prática, toda e qualquer pessoa que esteja passando por qualquer tipo de sofrimento, seja pobreza, seja doença, seja privação de liberdade, seja conflito, seja traumas emocionais, seja uma pessoa que está experimentando consequências já da idade, da velhice, por exemplo. Qualquer uma dessas pessoas que estejam sofrendo qualquer coisa, deve ser objeto do nosso amor, deve ser o alvo do nosso amor. Tem alguém assim na sua família? Será que não tem alguém na sua família que talvez esteja precisando de algo e você possa ajudá-la? Nem que seja companhia, estar junto. Tem algum amigo seu numa situação assim? Será que você não conhece nenhuma família com alguém enfermo, alguém doente lá na família? Não só para visitar o doente, às vezes para ter tempo com aquele que está cuidando do doente. Tem gente que está privando a sua vida simplesmente para servir um idoso, servir uma pessoa que está no hospital. Que tal você ajudar? Achei lindo, foram algumas semanas atrás, encontrei um irmão, e o irmão estava me dizendo o seguinte, não, eu estou indo lá trocar o turno. Falei, sério, cara, quem foi? Na tua família, alguma coisa, né? Eu entendi que era hospital. Falou, não, é um irmão aí da Carisma, tem um parente dele lá que está no hospital, tudo mais, mas o casal está se revezando e essa noite eu resolvi deixar o casal dormir junto, eu vou lá, passar a noite lá no hospital, para que o casal possa ter um tempo, só os dois juntos em casa, pelo menos para se conversar um pouco. Olha que coisa linda. Isso é serviço cristão. Comece praticando isso com quem convive com você. Porque amor tem que começar dentro de casa. Servindo pessoa dentro da tua casa, amando pessoa dentro da tua casa, e aí vai se expandindo, como um compasso, que você pega, põe aqui a ponta, faz um círculo pequeno, abre um pouco mais, um círculo maior, abre um pouco mais, um outro círculo maior. Vai expandindo esse amor. Comece agora a levar isso no trajeto da sua casa para o seu trabalho, para a sua escola, para as pessoas ao redor, que você passa por essas pessoas.
Essa prática do amor deve influenciar tanto o nosso estilo de vida, que para alguns de vocês, por exemplo, deve influenciar até a maneira como você dirige. Todas as vezes que você dirige o seu carro e você esquece que você também é pedestre, você peca. Quando você faz alguém correr na rua, por pura maldade, é pecado. Pecado. Nessa semana, indo daqui da Cariza para minha casa, lembrei de uma. Passando num lugar onde tem uma faixa de pedestre, não tem semáforo ali. Mas no horário, assim, perto de 5, 6 da tarde, ali é bastante carro para lá e para cá, para lá e para cá. E eu vi um cidadão. E eu quero descrevê-lo da seguinte forma. Era um cara forte, saudável, não era uma velhinha e nem uma mulher com criança no colo. Falando de um cara, cidadão, forte, saudável, alto, uns 30 anos de idade mais ou menos, saudável, cara bom, fortão e tal. Esperando lá para atravessar, mas não tinha. E o cara deu para perceber que ele estava querendo atravessar. Eu avistei, fui diminuindo minha velocidade, segurando os carros de trás, para poder parar, fazer sinal. A hora que eu parei, do outro lado, continuou passando o carro, 1, 2, 3, até que um outro bom cidadão lá se tocou e parou o carro. O rapaz atravessou. A hora que ele atravessou, ele falou assim, bem alto, né? Ele falou alto assim, apontou assim para mim e falou: aí, cara, tu é gente, hein? Eu falei: certo, mano, é nóis. Quase que eu virei: vai, Corinthians. Quase que eu falei, quase, né? Mas você só vai, entenda a minha expressão, você só vai ajudar se for velhinho ou se for uma mulher com um bebê no colo. Isso é obrigação social de qualquer um de nós. Mas é obrigação social ajudar todos. Deus mandou amar a todos. Aliás, Deus não mandou amar só o pobre. É para amar todos, é para amar o rico também. É para amar todos, todos. Seria um bom desafio para nós, então, esse desafio que eu coloquei logo no começo. Vamos arrancar sorrisos de pessoas durante o nosso dia, ao longo do nosso dia, dentro das nossas possibilidades. Às vezes a maneira como você trata alguém num balcão, a maneira como você trata alguém ao telefone, a maneira como você trata uma recepcionista, o lugar onde você trabalha. Nós temos que aproveitar essas oportunidades que aparecem ao longo do dia, de nós tornarmos a vida de alguém um pouquinho melhor. Quando você sai de um lugar, as pessoas deveriam sentir sua falta. Devíamos deixar aquele lugar onde nós estamos saindo melhor do que quando nós entramos. As pessoas precisam sentir que é um prazer ter você por perto. É assim que a gente tem que provocar, é isso que a gente tem que provocar na vida das pessoas. Você sabe que tem gente que, quando está num lugar, ele carrega o ambiente, né? Tem gente que chega no lugar, reclama, fala de problema, deixa os outros tristes, chateado, preocupado. Que você nunca seja uma pessoa assim. A nossa vida, ela ganha mais sentido quando nós somos úteis às pessoas. É importante nós demonstrarmos para as pessoas que nós nos importamos com elas, que elas são importantes. Talvez alguns gestos seus, para você nem custe tanto, nem signifique tanto. Por exemplo, algum de vocês, eu só falei bom dia, é tão normal isso. Para você é normal, para algumas pessoas não é normal. Para algumas pessoas isso não é normal. Eu lembro de uma senhora aqui na nossa comunidade que vive sozinha, mora sozinha. Ela me falou que uma das melhores coisas que tem ao longo da semana na vida dela é quando ela vem para o culto aqui na Carisma. Ela falou: quando eu venho no culto na igreja, porque ela sabe, ela disse: pelo menos uma vez na semana ela vai ganhar um montão de abraço. Né? Olha que coisa legal. Para alguns de vocês, abraço é uma coisa normal. Lá na nossa casa, abraço é normal para a gente. A gente abraça muito um ao outro. A gente chega assim: dá um abraço, pronto, dá um abraço. É normal para a gente dar abraço. Mas tem gente que não tem isso. Aliás, não tem nem quem abraçar. Mora sozinho, é solitário. Família mora longe. Nós precisamos ser acolhedores. Vem aí o final do ano, gente. Alguns de vocês têm família, têm com quem passar, têm amigos.
Mas nós temos solteiros aqui entre nós, por exemplo, que são órfãos. Nós temos solteiros entre nós que moram longe da família, vieram para cá para estudar, para trabalhar, e a família está em outro estado. Você vai fazer o quê com essas pessoas? Paciência, né? Cada um na sua. É? Belo cristianismo isso. Que é isso? Então é muito importante quando a gente se preocupa. Na Bíblia, fala da gente ter cuidado não só com órfãos e com viúvas, mas com estrangeiros. A Bíblia fala disso. Porque os estrangeiros estavam ali de passagem, estavam sem família, não tinham referenciais. Aquele povo de Israel era para ser família para eles. Nós, como novo Israel de Deus, temos que ser família para essas pessoas. Queridos, passou alguém, Deus colocou alguém na sua vida, Deus nunca coloca por acaso. Deus nunca coloca ninguém no nosso caminho por acidente. Então comece a perceber mais as pessoas que passam por você. Mesmo gente sorridente também precisa de gentileza. Algumas pessoas até estão escondendo a sua dor por trás do sorriso. Procure se aproximar. Nós temos que ser esse canal de Deus no dia a dia, na vida das pessoas. Talvez você tenha o seu próprio jeito de ser e talvez pela sua timidez você não é sorridente como muitas pessoas são. Pela sua própria formação psicológica, seu temperamento, você não consiga puxar assunto com alguém. Você é tímido o suficiente para não chamar aquela pessoa que está com um crachazão com o nome dela, você não consegue chamá-la pelo nome porque você não se sente confortável dessa maneira. Mas você pode ser gentil, você pode ser educado, você pode ser elegante. E você pode ser próximo das pessoas que são próximas de você. Viva a sua vida para abençoar outras pessoas, não viva para você mesmo somente. Muitas pessoas estão insatisfeitas com sua vida pessoal, é porque eles não estão fazendo nada pelos outros. Talvez a medida da sua realização pessoal seja proporcional à medida do quanto você se doa, o quanto você serve a alguém. Algumas pessoas só vivem para si mesmas, autoconsomem tudo aquilo que produzem, gastam sua vida somente consigo. Então, mude um pouquinho. Use mais o seu tempo para elogiar pessoas. É um esforço tão pequeno, mas que produz um resultado tão grande. Fale bem, abençoe. Quer ver uma coisa? Você que é casado, namorado, noivo, hoje, você elogiou essa pessoa hoje? Hoje. Vamos lá. Quanta coisa tem para se elogiar numa pessoa? Hoje. Já elogiou os filhos? Hoje. Hoje já elogiou algum amigo? Gente que você conhece. Então, é importante a gente prestar essa atenção à vida das pessoas. Quando nós somos mais próximos ainda, os nossos elogios não vão ser somente aqueles elogios que podem ser superficiais. Se eu não tivesse muita amizade, por exemplo, com a Magda, eu não tenho muita amizade, eu posso ver ela e falar, você é uma mulher, seu cabelo está muito bonito, ou olha, gostei da sua blusa, está muito linda. Não dá para ir além disso, não é? Ou você é muito simpática, não dá para ir além disso. Mas quando você conhece uma pessoa, seus elogios podem ser muito mais profundos e muito mais valiosos. Aqueles que tratam com relação ao caráter da pessoa. Se você conhece bem a pessoa, você pode ser muito mais profundo. Um elogio como, eu admiro a sua honestidade. Eu admiro a sua sinceridade. Eu gosto do seu senso de humor. Tenho observado você ao longo dos dias. Gosto da maneira como você trata as coisas da vida. Eu admiro a sua fé. Eu admiro a sua generosidade. São traços de caráter de quem convive. Fale, meu querido, fale. Talvez você pense isso da pessoa, mas entenda bem, enquanto tiver só no seu pensamento, não abençoa ninguém. Enquanto estiver só aqui na tua... Não, mas eu acho isso da pessoa. Se acha, fala. Porque enquanto você não falar, não impetrou bênção. Porque abençoar é bem dizer, falar bem. É isso. Fale alguma coisa boa, que abençoe as pessoas. Terminando,
Jesus nos mostrou que na vida o que vale é o amor. Uma maneira de demonstrar o amor é através de ações. Por isso, quando se trata de amar a Deus, a Bíblia nos ensina claramente que esse amor só se demonstra quando a gente ama de fato a outras pessoas. Quando amamos a Deus, amamos pessoas. Quando amamos as pessoas, estamos demonstrando o nosso amor a Deus. Eu vou terminar contando uma história, mas posso pedir para você ficar em pé já comigo, por favor? Eu ouvi essa história de um pastor norte-americano. Essa era a sua experiência. É uma experiência real, não é fictícia. Aconteceu com ele. Ele estava numa fila de mercado e a atendente do caixa estava assim, atrapalhada naquele dia. Parecia que ela não estava ali. E o pessoal da fila começou a reclamar. Uma mulher, mais ou menos à frente dele, falou um monte para a atendente. E ele via que a menina quase que tremia assim, e os olhos querendo chorar. Ela não estava bem. E a mulher descarregou aquela ira em cima dela. Ele era o próximo da fila. Quando ele deu o seu passo à frente, que era o seu momento, ele se dirigiu diretamente àquela menina e disse assim para ela: eu posso orar por você? Ela segurou e começou já a chorar. Ele falou: tem alguma coisa específica que você quer que eu ore por você? E aquela menina, chorando, ela falou assim: eu tenho um bebê. E exatamente nesse momento ele está num hospital. Eu não posso sair daqui do meu trabalho. Então minha cabeça está lá, eu só estou de corpo presente aqui. Ela até citou o hospital. Ele falou: então eu vou fazer duas coisas com você. Eu vou orar por você. Eu vou lá no hospital abençoar e orar pelo seu bebê. Eu sou um pastor. Eu posso entrar lá e vou abençoá-lo. A menina desabou em choro. Ele pôs a mão nela, orou ali mesmo. Quando ele terminou de orar, a mulher que estava atrás dele falou: você disse hospital tal? Ela falou: é. A minha melhor amiga é a chefe de enfermagem desse hospital. Eu vou ligar para ela agora. Você espera que eu vou ligar para ela agora e vou saber notícias do seu bebê. Aquilo a confortou. Aquilo a ajudou. Às vezes, pessoas nos atendem mal porque já ouviram um monte de coisa. E um comportamento como desse pastor, por exemplo, olha as portas que se abriram por causa de uma atitude tão bonita, cristã, que esse homem teve. Que tal você ser esse canal de bênção? A nossa vida, querido, ganha muito mais valor quando nós somos úteis às pessoas. Vamos ser úteis, amém? Vamos fazer esse propósito. Eu vou amanhã, segunda-feira, eu vou arrancar 3 sorrisos no dia. Eu acho pouco isso, mas 3, no mínimo. E uma dica muito boa é orar. Ore por essas pessoas. Abençoe essas pessoas. Traga-as para o seu tempo de oração. Isso é importante. Eu tenho certeza que quando nós fizermos isso, a nossa vida vai se realizar mais. Vida cristã é assim. Amém? Vamos pegar a figura do discípulo amado e vamos colocar o nosso rosto ali. Vamos ser um João, apóstolo aí na vida, apóstolo do amor, como é chamado. Vamos sair por aí amando pessoas, vivendo, encarnando a vida de Jesus. Vamos deixar que os nossos braços sejam os braços de Jesus, o nosso olhar seja o olhar de Jesus para as pessoas. Vamos andar dessa maneira? Esse é o chamado de Deus para nós. Queria terminar fazendo 2 coisas com vocês. Estamos ainda antes do nosso horário. Vamos dar as mãos, orar juntos e cantar uma canção da nossa comunidade aqui. Foi uma canção feita alguns anos atrás, está até num desses CDs aí, no DVD, por exemplo, que está na promoção lá, que
que foi cantada numa Páscoa, feita por irmãos da nossa comunidade. Então ela faz parte aqui da enologia nossa, não é? Faz parte daqueles cânticos que saíram de uma experiência de vida de amor aqui da nossa comunidade. Nós vamos cantá-la como sendo assim, nós estamos cantando a nossa doutrina aqui. Nós vamos firmar isso hoje. Hoje foi um culto doutrinário, porque isso para nós é doutrina, é vida prática da igreja. Vamos orar nesse momento? Vamos pedir a graça de Deus sobre a nossa vida, para nós amarmos dessa maneira? Vamos orar. Senhor, nós queremos amar como Jesus amou. Queremos viver como Ele viveu. Queremos servir como Ele serviu. Para isso, Deus, nos dê graça. Ajuda-nos a vencer o egoísmo, que é o mundo entrando dentro da nossa vida. Ajuda-nos a vencer a arrogância. Ajuda-nos a vencer o orgulho. Torna-nos mansos e humildes como era Jesus. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. Que nessa semana, Deus, eu e meus irmãos consigamos arrancar muito mais sorrisos do que estamos propondo aqui. Muito mais do que simplesmente 3 sorrisos, mas que pessoas sejam tremendamente abençoadas, servidas, tocadas pelo Senhor. Põe tua boa mão sobre nós, Senhor, nos abençoe. Com tua graça e com teu Espírito Santo. Queremos esse Espírito de Jesus vivendo através de nós. Em nome de Jesus. Amém.